Isabela. A Isabela e? Leila. E da Leila. Como que a Isabela, elas chegaram aqui? De onde vem esse encontro, então? A Isabela é neta da Cristina, do Nelson, que são discípulos, já há um tempo fazem prática, e a Leila, do Ricardo, e da Célia, que também fazem prática. A Célia e a Vanessa, a mãe é a Vanessa. Então, na verdade, digamos que dentro do budismo a gente não tem um conceito do batismo talvez parecido como teria dentro da tradição cristã ou em outras tradições. Existe uma bênção que é feita, e essa bênção é uma bênção que é, antes de tudo, de purificação e de bons auspícios, ou seja, sempre ser levado em conceito, sempre que a gente começa algo é importante começar bem. Isso mesmo na nossa cultura, isso existe em vários aspectos. Quando a gente está fazendo algo pela primeira vez, quando está começando alguma coisa, é sempre o fato de festejar, tentar fazer a coisa da melhor forma para que possa prosseguir bem. Então, esse primeiro, no começo da vida, ter como podemos colocar, essas cerimônias, que são cerimônias para gerar energia positiva, de bom auspício, são extremamente importantes do ponto de vista para estar gerando as causas e condições de ter sucesso na vida. Mas sucesso não quer dizer necessariamente sucesso material da carreira, tudo que é importante também, mas antes de tudo poder ter uma vida equilibrada, poder ter um crescimento saudável, isso que é o mais importante mesmo. Eu acho que, é claro que aquilo que do ponto de vista daquilo que a gente pode estar fazendo, da parte da bênção, uma coisa que é ótimo, está sendo feita, mas o mais importante também é depois disso tem um grande trabalho, como você sabe muito melhor do que eu, da educação e do cuidado do dia a dia. Na verdade, é no dia a dia que se constrói o todo, né? Isso é muito importante, a gente sempre está lembrando que não é a própria educação que a gente vai estar transmitindo, não é uma coisa que, então, quando fizer isso, vou dar a correta educação. Não é uma coisa que vem no dia a dia, vem no próprio exemplo. No momento no qual nós nos tornamos alguém que devemos dar o exemplo para outra pessoa, nossa responsabilidade é muito maior com nós mesmos, das nossas próprias atitudes, do nosso próprio comportamento, que a criança nos imita, né? Então, e mesmo se a gente, na verdade, tem todo um estudo, não sei se vocês já ouviram falar sobre o que é chamado de neurônio espelho. E fala-se, na verdade, de um estudo científico que explica que não só crianças, mas adultos também, todos nós, estando perto de uma pessoa, acabamos imitando as atitudes. Nós temos neurônios que acabam imitando o neurônio do outro. E isso com criança acontece ainda muito mais, mas essa atitude que acaba sendo imitada é principalmente uma atitude que vem não apenas do ponto de vista da forma como falar e assim por diante, mas também do ponto de vista da atitude emocional, interior também ao mesmo tempo. Então, é claro que no momento no qual a gente tem um outro ser, uma pessoa que está ao nosso lado, que ao mesmo tempo é influenciada por nós, é muito importante as nossas atitudes terem um poder muito maior. Isso eu acho que é extremamente importante da gente ter consciência também, que não é apenas aquilo que a gente demonstra de uma forma direta, mas a nossa própria forma de ser. Porque pelo menor que seja uma criança, ela percebe se a gente está sendo sincero ou não, como qualquer outro ser também. É muito importante dentro disso a gente ter esse sentimento de responsabilidade, que eu acredito que exista, obviamente, mas mesmo assim é importante lembrar, né? Não só de cuidar, mas também da nossa própria atitude, da nossa própria forma de ser, que isso vai fazer toda a diferença também. Porque todos nós somos seres influenciáveis, então, ainda mais numa idade pequena, essa influência ela tem uma força muito maior ainda também. Então, assim, isso é uma coisa que é importante. Digamos, a cerimônia em si, como eu disse antes, é feita de dois aspectos. Tem a parte de purificação, né? No budismo nós acreditamos que quando uma criança nasce, na verdade ela já vem de outras vidas, não é que começou nessa vida, são vidas e vidas e vidas que se vêm. Então, na verdade, tem toda a purificação também relativa também às ações que a própria pessoa criou em outras vidas, não é que necessariamente uma coisa relacionada a essa. E ao mesmo tempo tem outra parte que é de criar, que a gente chama de condições favoráveis de bom auspício, para que possa
ter sucesso do ponto de vista espiritual antes de tudo nessa vida. Tá bom? Então, tem uma vez um dos meus mestres, ele disse algo que sempre me tocou, sempre me lembro bem, que ele disse: a primeira coisa que devemos fazer para que algo se realize é desejar. E tem uma diferença entre uma prece e uma dedicação. A prece é quando nós desejamos algo para alguém ou para nós mesmos e desejamos e pronto. A dedicação é quando nós desejamos algo, mas pegamos algo que possuímos, uma energia positiva que fomos gerar, uma ação virtuosa que fizemos, vamos dedicar para aquilo. Então, desculpa, mas tem uma memória para nome muito ruim. O nome dela, relação a Isabela e a Leila. Então hoje, nós que estamos aqui vamos dedicar especialmente os nossos méritos, a nossa energia virtuosa, as nossas ações virtuosas para a Isabela e para a Leila. Para que possam não apenas ter uma vida com saúde, ao mesmo tempo uma vida também significativa, né? E antes de tudo uma vida com saúde física, mental e emocional. Isso é o mais importante de tudo, né? Então, vamos estar dedicando, eu me lembrei agora, tem uma história. Antigamente, acho que até hoje a importância é a mesma, mas se a gente for ver, na época de Buda se dava muita importância quando, não só quando nascia uma criança também, mas principalmente quando nascia uma criança, em todos os momentos, aquelas que são chamadas palavras de verdade, ou seja, ia se procurar um homem, uma pessoa que era vista como uma pessoa que nunca diz a mentira, uma pessoa verdadeira, e as palavras dela têm um poder maior. Na nossa própria vida, quanto mais mentira nós dissermos, menos poder a nossa palavra vai ter. Então, da mesma forma, então tinha essa tradição de procurar esses homens sagrados, essas pessoas sagradas, para poderem dizer palavras de bons benefícios, que seja, possa ter uma longa vida, possa ter grandes realizações, etc. Porque quando é dito por alguém que a própria palavra não é usada de uma forma errada, isso tem um poder muito maior. Então isso também tem o poder das preces, tá nisso, tá bom? Então agora a gente vai fazer algumas preces disso. Tá? Se ela estiver arrumando um pouquinho, aí vai trazendo ela para cá. Enquanto isso a gente vai fazendo algumas preces.